Querido aluno, tudo bem? Meu aluno do primeiro ano, Teologia Sistemática 1. Eu vou gravar aqui provavelmente aí uns 2, 3 vídeos para responder aquelas perguntas que vocês me fizeram, né? Eu separei ela aqui em 2 módulos, né, falando sobre as questões mais práticas, e depois nós vamos falar mais sobre a questão mais teológica em relação aos atributos de Deus. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é a pergunta do Alexandre, né, que ele pergunta por que Deus nos criou. Depois ele pergunta o livre-arbítrio é bom ou ruim para o homem, e como pode o Espírito Santo, né, habitar dentro de nós ao mesmo tempo e não sermos santificados de forma automática, né? Primeiro vamos entender por que Deus criou o homem. Na verdade, Deus criou todas as coisas porque Ele é Deus, né? E Ele pode criar, tá? E se nós olharmos simplesmente dessa forma, é essa a resposta. Deus criou o homem, criou todas as coisas porque Ele é Deus. E Ele tem lá suas necessidades particulares que nós não podemos alcançar isso. Porém, quando nós buscamos, né, fazer uma resposta como essa, que vai de encontro ao nosso coração, a gente deve olhar lá o que a Bíblia diz em relação a isso, né? Porque o autor, o escritor sagrado também certamente tinha essa dúvida. E a gente vai encontrar lá coisas como amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, que está lá em Deuteronômio. A gente vai ver Paulo falando aos Efésios, né, que Deus nos criou para a sua própria glória. Então, segundo, né, o que está escrito na palavra de Deus, Deus criou o homem para o adorar, né? Deus criou o homem para o glorificar. E aí é óbvio, quando a gente remete isso a nós mesmos, né, quando a gente cria um filho, a gente cria um filho para que ele nos ame, é isso? Para que esse filho possa nos representar bem em qualquer lugar. Todo pai espera isso de um filho. E aí eu vou responder uma outra pergunta, que é a questão do livre-arbítrio, né? Se você obriga, por exemplo, seu filho a te amar, qual é a certeza que você tem que ele verdadeiramente te ama? Será que ele não está te amando porque ele é obrigado? E se você, por exemplo, já determina o filho como se ele fosse um robô a fazer determinadas coisas, quando é que você vai ter certeza que ele está fazendo isso porque realmente ele aprendeu a amar você? O livre-arbítrio é muito bom para o homem, né? Porque torna o homem ser humano, e um ser humano autônomo, capaz de raciocinar, de pensar, de construir, né? Um ser humano que é capaz de olhar as coisas e compreendê-la, né, na sua totalidade, por sua própria conta, e isso nos valoriza enquanto seres humanos. E por isso também, porque somos livres para amar e odiar, quando nós dizemos que amamos a Deus, isso é de um valor muito grande para o ser humano. Talvez você esteja pensando aí que se não fosse o livre-arbítrio, talvez nós jamais teríamos pecado contra Deus. Mas também, se não fosse o livre-arbítrio, nós talvez jamais escolheríamos amar a Deus. E eu tenho certeza que, como eu e você, né, que temos filho, vamos escolher que os nossos filhos nos amem pela pessoa que nós somos, e não pelo aquilo que a gente impõe a ele. O livre-arbítrio é sempre bom, porque nos torna mais humanos do que verdadeiramente nós somos. Uma outra pergunta que você faz é se o Espírito Santo habita em nós, por que nós não somos automaticamente santificados? Veja bem, essa questão do Espírito Santo habitar em nós segue um processo, né? Ele não acontece assim, né? Primeiramente é preciso que haja arrependimento, né, e fé em Jesus Cristo para que o Espírito Santo comece a habitar em nós. Ele simplesmente não vem e não toma pessoas, né? Nós não somos cavalos do Espírito Santo, né? Nós somos seres humanos capazes de fazer escolhas, e quando a gente faz a escolha por Jesus, o Espírito Santo automaticamente habita em nós. E a partir desse momento, como essa relação ela não é de imposição, como essa relação ela não é do Criador e o seu robô, né, mas é do Criador e o ser humano, nós temos por obrigação também fazer a nossa parte. E a palavra de Deus diz que quanto mais a gente busca, mais o Espírito abunda em nós. Quanto mais a gente busca, mais santo nós ficamos. Quanto mais próximos a gente chega de Deus, mais intimidade a gente tem com Deus. Então,
o fato do Espírito Santo habitar em nós não nos torna santo, mas nos torna capaz à santidade, né? É o primeiro passo que nós vamos dar para a santificação, a inteira santificação e, por fim, a glorificação. Se nós não dermos esse passo em direção a Cristo Jesus, através do arrependimento da nossa fé e do nosso batismo, nós jamais teremos o Espírito Santo em nós, né? É isso, Alexandre. A outra pergunta vem da Isabel. O que nos impede a chegar próximo aos atributos de Deus? O que nos impede é aquilo que Deus já tinha colocado. Deus colocou uma forma de chegarmos a seus atributos, né, os atributos morais de Deus. Esse sim é que nós vamos ter. Nós nunca vamos ser eternos, nós nunca vamos ser imensos, nós nunca vamos ser transcendentes ou imanentes. Porém, os atributos morais de Deus, nós temos como chegar. E o primeiro passo que o homem deve dar para chegar a esses atributos é reconhecer, né, a falha em si mesmo, reconhecer-se pecador e aceitar a Cristo Jesus. Esse caminho o Senhor mesmo construiu, né, logo assim que Adão e Eva pecaram, escolheram, né, pecar contra Deus. Deus criou um caminho para que o homem chegasse até Ele, para que o homem se santificasse e exercesse os atributos, né, morais de Deus. Então, quando nós não conseguimos, quando nós não chegamos, é porque nós não buscamos, né? Nós simplesmente resistimos à graça e nós não nos convertemos, e quando nos convertemos, nós não buscamos nos santificar. Ficamos ali estagnados, né, como seres humanos, somente batizados, e não buscamos uma transformação real no Espírito, né? A outra pergunta é da Alice, né? Diz assim, porque só tem Lice, então só falo Lice. Deus criou o mal, já que é a causa primária de tudo que existe? Vamos lá. Deus é a causa primária de tudo que existe. Isso é fato. Mas vamos entender uma coisa, né? Deus é a causa primária de tudo que existe de forma física, de forma real. Tudo aquilo que a gente pode tocar e sentir no mundo sensível, né? Então Deus é o criador de todas as coisas. Mas os sentimentos humanos, aí é outra questão. Os sentimentos humanos são desenvolvidos a partir do contato que nós temos com todas as coisas, né? Então, Deus não é criador dos meus sentimentos. Deus possibilita, Deus me instrui, Deus me ensina a ter sentimentos bons em relação a todas as coisas. Então, quando a gente pensa no mal, o mal não é algo que exista fisicamente, né? O mal é resultado de uma ação, resultado de uma escolha, né? A partir do momento em que nós escolhemos fazer tudo aquilo que não é da vontade de Deus, isso é mal, né? Então, Deus não criou o mal. Deus criou as coisas, né? Como, por exemplo, criou a árvore do bem, né? A árvore do conhecimento, né? E a árvore da vida, e disse para Adão e Eva não comer, né, daquela fruta. Então isso Deus criou, e criou essa regra também, né? Deus criou essa norma, essa lei. Agora, quando Eva decide, né, comer da fruta, aí isso é um sentimento que foi gerado dentro dela. E esse sentimento dela de decidir comer daquilo que Deus disse para não comer, isso é visto como um mal. Mal por quê? Porque faz aquilo que Deus não determinou. Então, toda vez que nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, isso é mal. Deus não criou o mal. O mal é o resultado de nossas escolhas. E tanto pode ser boas ou pode ser ruins, dependendo das circunstâncias. Porém, toda vez que escolhemos fazer aquilo que não é da vontade de Deus, isso é mal. Deus não criou o mal, o diabo não criou o mal porque não é criador, e o homem também não criou o mal. O mal não é algo que se pega, né? O mal é algo que se analisa, é uma ação, é um acontecimento que a gente determina se é um acontecimento bom ou um acontecimento mau. E se a gente levar para questões culturais, essa coisa